Advogado de Bolsonaro, Fred Wassef, recebeu milhões de reais de empresa que tem contratos com o governo federal. Você está na TV Coiote, lembre de inscrever-se no canal para ficar sempre muito bem informado. E acabou de sair uma notícia sobre relatórios do COAF, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a respeito de movimentações de alto valor por parte do advogado do presidente da República, Jair Bolsonaro, e ex-advogado do filho de Bolsonaro, Flávio. O Fred Wassef, que ganhou a sua notoriedade no dia 18 de junho desse ano, quando o ex-assessor de Flávio, Fabrício Queiroz, foi preso na casa dele. Bom, gente, eu vou ler bastante aqui porque são informações que acabaram de sair e é necessário, nesse caso, uma certa precisão, porque envolve aqui um repasse de uma série de valores diferentes e para eu não me perder no detalhamento. É o seguinte, o Wassef basicamente recebeu, segundo o COAF, 2 milhões e 300 mil reais em contas correntes no seu nome entre dezembro de 2018 e maio desse ano de 2020. Esses repasses foram feitos para a conta dele por uma mulher chamada Bruna Bonner Léo Silva. A Bruna Bonner Léo Silva é uma das sócias da empresa Global Outsourcing, que tem uma série de contratos com o governo brasileiro. Ela, além de ser uma das sócias dessa empresa, é fundadora e presidente do conselho administrativo dela. E, se não bastasse, também é filha da Maria Cristina Bonner Léo, a ex-mulher do Fred Wassef. Fred Wassef foi o padrasto da Bruna Bonner que fez todos esses pagamentos para ele. Além desses 2 milhões e 300 mil reais, foram feitos pagamentos também por parte dela de 1 milhão e 4 mil reais nas contas do escritório de advocacia do Fred Wassef. Tá? Na realidade, o pagamento, esse 1 milhão, veio da empresa para a conta dele, não passou pela Bruna. Estamos falando de 3 milhões de reais que de forma indireta saem dessa empresa e caem na conta do advogado. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ele suspeitou dessas transações do Fred e também trouxe algumas informações de relevância hoje. Por exemplo, o fato de que o Fred teria pago alguns milhares de reais, cerca de 10 mil reais, para o médico que estava tratando do Fabrício Queiroz. Outra informação que saiu nesse dia 25 de agosto. Bom, esse material foi todo enviado para o Ministério Público do Rio de Janeiro, para o Ministério Público Federal e para a Polícia Federal no dia 15 de julho, pouco mais de um mês atrás, 1 mês e 10 dias atrás. Certo? Tem aí um repasse. Agora vamos se aprofundar, se jogar um pouco nos negócios que essa empresa Global Web Outsourcing tem com o governo federal. Já adianto que tinha com gestões anteriores, mas algumas movimentações que chamam a atenção nesse contexto aconteceram no meio do governo Jair Bolsonaro. Em junho, tinha sido revelado que o governo federal suspendeu, no dia 15 de março do ano passado, a gente fica sabendo em junho desse ano, que havia no março do ano passado, suspendido uma multa de 27 milhões de reais aplicados a um consórcio de empresas contratados em 2014. Esse consórcio tinha sido contratado para prestar serviços para o Dataprev, a empresa de tecnologias e informações da Previdência, que é vinculada ao Ministério da Economia. Fazia parte deste consórcio que foi multado por não prestar o serviço da forma como estava acordado, a empresa Global Web Outsourcing. Fechou contrato com o governo federal, pegou dinheiro do governo federal, levou uma multa do governo porque não teria cumprido o contrato. Ficamos sabendo em junho que esta multa foi suspensa pelo governo federal. A empresa deixou de ter que pagar esta multa, o consórcio deixou de arcar com essa multa. Durante o governo do Jair Bolsonaro, essa holding, a Global Web, ela obteve novos contratos em um valor total de 53 milhões de reais. Não foi só esse contrato fechado com a Dataprev, outros também. Um outro exemplo que temos é a empresa brasileira de serviços hospitalares, que é vinculada ao Ministério da Educação. Essa informação de que é vinculada ao Ministério da Educação do jornal O Globo, tá? Os serviços hospitalares dá a entender que seria o Ministério da Saúde. De qualquer forma, esse contrato foi questionado pela Controladoria Geral da União. Uma auditoria do órgão apontou prejuízo na ata de preços
no qual ele estava baseado o contrato. A gestão Bolsonaro, mesmo assim, deu aditivos a esse consórcio, aditivos que chegam ao valor de 37 milhões e 400 mil reais, segundo o portal da transparência do próprio governo federal. A empresa Mais 2 Tecnologia em Dobro, Mais 2, né, meio no sotaque carioca, porque tem um X no final, também fez pagamentos de R$1 milhão no período dos relatórios do COAF, que pega de 2015 a 2018, para o Fred Wassef, tá? Bom, a Global Web emitiu uma nota dizendo o que é uma verdade, que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro tem repasses que são 70% menores do que os totais das gestões Dilma e Temer, tudo bem? É uma empresa que já tem o hábito de fechar contratos com o governo. De qualquer forma, a gente percebe que a questão não é ela ter contratos com o governo, a questão é ela ter feito repasses para o advogado do Jair Bolsonaro, isso não foi explicado, E além de ter feito estes repasses, o fato de que existem algumas movimentações do governo anulando, por exemplo, uma multa e também um contrato polêmico em que foram colocados aditivos fechados aí pela empresa brasileira de serviços hospitalares. Tá legal? A Maria Cristina Bonerléu, que é a mãe da Bruna Bonerléu, que é a ex-esposa do Fred Wassef, a Maria Cristina, ela não é investigada, mas a gente já tinha falado nela antes, por acaso, porque há indícios de que o Fabrício Queiroz ficou no apartamento dela em São Paulo. Então ficou na casa do Wassef em Atibaia, no apartamento de praia no Guarujá, e só faltava São Bernardo do Campo, ficou, na verdade, num outro bairro de São Paulo, no apartamento da esposa dele. Tá legal? Uma ex-mulher, só que ele mantém uma relação muito próxima. Se aprofundando nos valores repassados, há uma questão esquisita. Os valores eles se concentram em grande medida no período em que Fred advogou para Flávio e Jair. O período em que ele era advogado é o período em que boa parte desses pagamentos por parte dessa empresa, que obteve contratos com o governo federal, realizou pagamentos para o Fred. Foram 8 transferências entre dezembro de 2018 e fevereiro desse ano, tá legal? Todas no início de mês, cada uma de R$ 109.300, um valor bem preciso. E depois desse período, no fim, foi feito um pagamento, 2 transferências maiores, R$ 1.500.000, tá legal? Então coincide esse período, que é algo que também chama bastante atenção. Gente, o Fred Wassef vem aparecendo cada vez mais coisa dele que vai além do fato dele ter hospedado o Fabrício Queiroz em suas residências. Se reforça cada vez mais a ligação dele com o nome Anjo. Eu vou deixar uma tela preta no final com um monte de vídeos mais recentes meus, para vocês se jogarem nisso se quiserem. Além de se reforçar isso, se reforça a questão de que Queiroz não estava totalmente alegre em estar na casa dele, havia vontade de sair e Fred seguraria esse procedimento. E agora a gente entra na vida financeira dele e em transações estranhas. Não é muito comum a filha da sua ex-mulher te fazer pagamentos na conta corrente sem que haja ali nenhum contrato assinado e nenhuma evidência de qualquer tipo de prestação de serviço. Isso não é muito usual, tá legal? Muitas coincidências, são mares e mares de coincidências. Qualquer momento estou de volta com mais informações, um abraço e até a próxima!